Oi, gente. Vamos continuar então, terminar de falar de artrópodes. A gente tem alguns minutinhos aí para conversar sobre os miriápodes e sobre os aspectos morfofisiológicos que a gente não conversou ainda. Vamos lá. Então tá, ó. Miriápoda é uma superclasse e ela inclui dois grupos que são a classe Diplópodes e a classe Quilópodes, tá? Basicamente, a diferença entre eles é que nos segmentos, em cada um dos segmentos, um dos grupos tem 2 pares de patas e o outro grupo tem só um par de patas, tá bom? Então, vamos ver de perto. Olha só. Quilópode em cima são animais predadores, eles têm inoculadores de veneno. No primeiro par de patas é modificado para inocular veneno na presa, então eles são caçadores. E aqui embaixo, ó, a gente vê que os diplópodes são animais com 2 pares de patas em cada segmento e eles se alimentam geralmente de matéria vegetal, então são bem mais lenta, a movimentação é bem mais lenta. São organismos que não têm veneno para injetar. Alguns deles têm veneno no corpo, mas com função de defesa. Olha lá. A gente conhece esse bicho por piolho de cobra, geralmente, aqui no Sudeste, mas também tem lugares onde eles são chamados de emboás, de gongolôs, e a gente vai ver aqui e aqui, ó, alguns exemplares. Olha só. É um piolho de cobra bem grandão aí, 2 pares de pata em cada segmento, a gente consegue ver as antenas na frente da cabeça, bem nítidas, e eles também têm olhos compostos, que nem os insetos. E esse daqui é um outro. Eu coloquei essa foto, o Thiago colocou essa foto, na verdade, para a gente ver que os 3 primeiros segmentos, em vez de ter 2 pares de patas, tem só um par de patas. Então, sempre tem exceção, né, gente? Para todas as regras, biologia é uma belezinha. Vamos ver os quilópodes. Então, um par de antenas que são geralmente mais longas do que as dos diplópodes. Muitos segmentos, cada segmento com um par de patas só. E o primeiro par é modificado para inocular veneno, que são as forcípulas. Elas são conhecidas por lacraias ou por centopeias. Vamos ver o corpinho dela como é. Olha lá. Essa daí acabou de comer alguém, pelo visto, tem uma patinha aí que não é dela, solta no chão. E a gente consegue ver antenas bem longas e o primeiro par de patas muito robusto, com função de inoculação de veneno. Certo? O último par de patas também é forte e geralmente tem função para cópula na hora da reprodução. Vamos falar agora da morfofisiologia dos artrópodes, então. Gente, olha só. O sistema digestivo deles é completo, a digestão é extracelular, com exceção das aranhas, onde a digestão é extracorpórea, porque elas vão injetar o veneno delas na presa, o veneno vai dissolver a presa por dentro, elas vão depois sugar o fruto dessa digestão que aconteceu fora do corpo delas. O restante dos animais é digestão dentro do intestino, do estômago deles, como no nosso caso, como no caso dos anelídeos, tá? Que mais? O sistema circulatório deles é aberto, de forma geral. Então, às vezes, o sangue está dentro do coração, dentro de vaso sanguíneo, e às vezes está nas hemoceles, nas cavidades entre os órgãos. A respiração deles pode ser traqueal, no caso dos insetos e de miriápode. Então, cada segmento tem um par de aberturas. Essas aberturas são as entradas das traqueias que vão se ramificando. E aí troca o ar os gases diretamente do ar atmosférico com os grupos celulares, não tem envolvimento do sangue para transporte de oxigênio e de gás carbônico. Também tem bichos que fazem respiração branquial, geralmente são os crustáceos. Tenho bichos que fazem respiração filotraqueal, que são alguns quelicerados, aranhas, escorpiões, ou pela superfície do corpo, alguns crustáceos e os ácaros. Certo? Então tem muitos tipos diferentes de respiração. Beleza. A excreção dos artrópodes é diferente em cada um dos grupos. Então, primeiro,
Eu tenho excreção por glândula verde nos crustáceos, são glândulas que ficam na base das antenas, removem os excretas. Em todos os casos vai ser sempre no mesmo esquema. É um órgão pluricelular que remove os excretas do entorno dele, do líquido que está no entorno da glândula, e aí libera isso ou para o ambiente, no caso das glândulas verdes, ou das glândulas coxais dos quelicerados, ou diretamente dentro do intestino, que é o caso dos insetos. Tudo bem? Então, crustáceo faz excreção por glândula verde, inseto faz por túbulo de Malpighi, alguns quelicerados também, diplópode, quilópode também é túbulo de Malpighi. Esses túbulos, eles formam dedinhos de luva, assim, que ficam saindo da parede do intestino. Então, você vê, assim, o intestino e vários tubulinhos aqui conectados que removem da cavidade lá abdominal deles os excretas e aí joga direto para dentro do intestino. Então, o xixi deles já é todo misturado com as fezes, não tem um sistema urinário à parte, separado, que nem no caso dos cordados, por exemplo. E nos quelicerados, mais comumente, a gente observa glândulas coxais. A saída é na base da coxa, por isso chama glândula coxal mesmo. O que mais? O sistema nervoso deles é ganglionar, ou seja, eu tenho um gânglio maior, que é o cérebro, e em cada um dos segmentos um gânglio menorzinho, são todos conectados aqui na região ventral. O oposto do nosso, né? Nosso sistema nervoso é dorsal e o deles é ventral. Que mais? Os sexos são separados, eles são sempre dioicos, com exceção das cracas. E a fecundação pode ser externa ou pode ser interna. Tem caso de desenvolvimento direto, tem caso de desenvolvimento indireto. Tudo bem? E olha aqui, ó. A gente colocou aqui essa fotinho para vocês verem de um tardígrado. Esse tardígrado ficou milhares de anos congelado. E aí ele descongelou e vida normal, vida que segue. Começou a comer, dá pra ver o intestino dele tá cheio de coisas verdes. E ele começou a comer e tava tudo belezinha, mesmo ele tendo ficado um tempão congelado. São animais muito resistentes. Tudo bem? Era isso, gente, que a gente tinha para conversar sobre artrópodes. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar.